Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com sola escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 732, pregado na manhã de domingo, 27 de janeiro de 1867, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falso testemunho, blasfêmias. Mateus 15, 19. Não podemos insistir demasiadamente que a vida espiritual é uma questão do coração. É o pecado predominante da humanidade esquecer que Deus é espírito e que o culto prestado a Deus deve ser de natureza espiritual. A idolatria é a plena manifestação dessa propensão prejudicial. Onde essa idolatria não assume a forma mais grosseira, ela toma outra que é igualmente objetável aos olhos de Deus. Meu texto é um espelho no qual todo homem pode ver a si mesmo. Pode ver não seu rosto, que ele pode ver em qualquer lugar, mas seu coração, sua natureza moral, seu eu mais íntimo. Aqui o pecado é o coração do homem exposto, virado do avesso, anatomizado e descrito por alguém que não pode mentir e não pode ser enganado. Chegaremos ao texto imediatamente e observaremos, primeiro, a doutrina humilhante que ele ensina. E então, ocuparemos o resto do seu tempo mencionando as doutrinas correlatas das quais ele nos lembra. Primeiro, observe a verdade humilhante que o Salvador aqui expõe. Ele nos diz que do coração procedem todos os tipos de males morais. Ele não seleciona as formas mais leves de pecado, mas as tonalidades mais grosseiras. Adultérios, homicídios, blasfêmias, estas são palavras de nenhum significado comum e representam pecados de nenhuma coloração comum. A acusação lançada contra a natureza humana aqui é uma das mais solenes que poderiam ser colocadas em palavras. O Salvador não suavizou as coisas em nenhum grau, nem escolheu formas suaves de discurso, mas ele selecionou as formas mais grosseiras de pecado humano e disse que todos esses vêm do coração humano. Houve homens que afirmaram que os pecados são meramente acidentes da posição do homem, mas o Salvador diz que eles saem de seu coração. Alguns afirmaram que são erros de seu julgamento, que o sistema social pressiona tão duramente em certos pontos que os homens dificilmente podem fazer outra coisa senão ofender, pois seu julgamento os engana. O Salvador, no entanto, traça essas ofensas não à cabeça e seus julgamentos errados, mas ao coração e suas afeições profanas. Ele nos diz claramente que a parte da natureza humana que produz frutos tão venenosos não é um galho que pode ser cortado, um membro que pode ser amputado, mas o próprio núcleo e substância do homem, seu coração. Ele de fato nos diz que a luxúria não vem apenas do olho, mas da natureza mais íntima de um ser depravado. O homicídio não vem, em primeiro lugar, da mão apressada, mas de um coração selvagem e ingovernável. Ele declara que o roubo não é mero resultado de uma tentação apressada, mas é o fluxo de um desejo cobiçoso que habita no ser do qual as afeições desorganizadas são a verdadeira fonte. Todos os males mencionados em nosso texto vêm do eu essencial do homem. É isso que entendo que o Salvador quer dizer com o coração. O coração é o verdadeiro homem. É a cidadela da cidade de alma-mor. É a fonte e o reservatório da humanidade. E todo o resto do homem pode ser comparado aos muitos tubos que correm da fonte pelas ruas de uma cidade.
O Salvador coloca seu dedo na mola principal da máquina da humanidade e exclama: aqui está o mal. Como um grande médico, ele coloca suas mãos sobre o núcleo da natureza humana e exclama: aqui está a doença. A lepra do pecado não está, quanto à sua sede primária, na cabeça, nem na mão, nem no pé, mas no próprio coração. O veneno está no centro e, consequentemente, todos os membros periféricos compartilham do veneno. Pelo coração, geralmente entendemos as afeições, e sem dúvida, as afeições do homem são as fontes de seus crimes. É porque o homem não ama o seu Criador com todo o seu coração, alma e força, mas ama a si mesmo, que ele, portanto, quebra as leis de seu Criador para agradar a si mesmo. É porque o homem não ama o que é certo, bom e verdadeiro, mas porque ele se deleita no que é falso e maligno, que suas ações se tornam contaminadas. Chega ao mesmo ponto, você vê, se você interpretar a palavra coração como significando o núcleo central do homem ou como significando as afeições. Você chega ao mesmo resultado, que é o eu vital do homem que está errado. É a essência real da humanidade que está viciada. A humanidade, em sua essência mais vital, está corrompida por completo. Para usar as palavras do próprio Jeová infinito, toda a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Toda a cabeça está enferma e todo o coração desfalecido. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente mau. Observe com humilhação aqueles fluxos imundos que o Salvador declara fluírem do coração do homem. Ele fala de maus pensamentos. Alguns fazem pouco dos pensamentos malignos, mas Deus não julga assim, pois ele julga uma ação não tanto pelos movimentos externos do corpo pelos quais a ação é realizada, quanto pelo movimento interno do homem interior, pelo qual esse movimento foi instigado e ditado. Os maus pensamentos têm em si a essência absoluta do pecado, tão certamente quanto os atos malignos. Pois quando rastreamos uma ação até seu mal essencial, temos que olhar para o motivo que a dita, o qual nos leva imediatamente à região do pensamento. Assim, os maus pensamentos, em vez de serem menos evidentemente pecaminosos do que as ações, são muito claramente o próprio ninho onde o princípio e a alma do pecado são encontrados. Os homens às vezes dizem: não seremos enforcados por nossos pensamentos, mas será bom para eles saberem que, a menos que se arrependam deles, certamente serão condenados por seus pensamentos. E mesmo que esses pensamentos nunca se moldem em ações, sua culpa permaneceria. Se os homens fossem confinados em celas, de modo que não pudessem cometer aquilo que sua natureza os instigava a fazer, ainda assim, perante o Senhor, visto que teriam sido tais pecadores externamente, se pudessem, seus corações são julgados como não sendo melhores do que os corações daqueles que encontraram oportunidade para pecar e a usaram. Um cavalo vicioso não é menos mal-humorado porque as correias o impedem de destruir a carruagem em pedaços. E assim, um homem não é realmente melhor porque as restrições do costume e da providência podem impedir que ele realize aquilo que prefere. A pobre natureza humana caída, atrás das barras das leis e na gaiola do medo do castigo, não é menos uma criatura temível. Caso seu mestre destranque a porta, logo veríamos o que ela seria e faria. Os maus pensamentos fluem do coração, tais como pensamentos malignos sobre Deus, pensamentos malignos sobre o homem, pensamentos sobre o mal, imaginações lascivas e desejos imundos, o rolar do mal sob a língua como um doce bocado e coisas assim. Muitos homens que não cometeram um ato externo de luxúria sexual, no entanto, pensaram sobre isso e o saborearam, e assim o perpetram em sua alma. Muitos homens que não tiveram coragem de ser ladrões de fato, no entanto, foram ladrões 1000 vezes em seus corações. E aquele que não ousou blasfemar contra Deus com seus lábios, amaldiçoou Deus em seu coração 10.000 vezes. Esses maus pensamentos são sinais do que está no coração.
eles não surgiriam dentro de nós se não estivessem primeiro lá. Eles não poderiam entrar na mente se não fossem essenciais à alma. Nosso Senhor fala em seguida de homicídios, pelos quais ele quer dizer, de acordo com a interpretação de João, toda forma de raiva injustificável. Aquelas explosões de temperamento maligno, nas quais desejamos que as pessoas estivessem mortas ou, de outra forma, feridas, e com prazer as puniríamos se pudéssemos, estão na mesma classe que os homicídios. Os próprios homicídios surgem das paixões malignas do coração humano. Se o fogo não estivesse lá, a tentação não poderia atiçá-lo em chamas. Não é porque os homens amam a si mesmos mais do que a seu próximo que cometem homicídio. É claro para todos que deve ser assim. Portanto, é a falha das afeições em funcionar corretamente que leva os homens à prática desse ato terrível. Uma natureza maligna senta-se à lareira e assassina homens em pensamento, e lança punhais contra eles na casa com palavras, porque é maligna, egoísta e vil. O inventário menciona em seguida atos de impureza. Os homens nunca cairiam em luxúrias malignas se não fossem caras a seus corações. Porque essas coisas são doces ao coração, os homens as seguem. Se o boi bebe água, é porque o boi tem sede. E se o homem segue o vício, é porque sua alma anseia por ele. Aqueles que nunca se entregaram a essas ações podem, no entanto, ter meditado sobre elas, e nesse caso, o coração cometeu impureza perante Deus. Assim também, o prejudicar outro por roubo é do coração. Não é novamente porque amamos a nós mesmos mais do que a Deus e mais do que os outros que somos tentados a cobiçar e levados da cobiça a atos de desonestidade? E quando se trata de prestar falso testemunho, o que é isso senão uma intensa mentira do próprio ser e uma falta de amor ao nosso próximo e ao nosso Deus? Quando a lista termina com blasfêmia, o que é isso senão o coração se colocando acima de Deus, então buscando pisar Deus sob seus pés pelo uso de epítetos ofensivos e malignos a respeito dele? O coração está na raiz de tudo. Não haveria homicídio, nem fornicação. Não poderia haver blasfêmia se o coração fosse puro e reto. Se Deus fosse amado em primeiro lugar e acima de tudo, essas ofensas não poderiam ocorrer. Mas o coração é malicioso e, portanto, essas coisas existem. O Salvador não para provar que essas coisas vêm do coração. Ele o afirma. E o afirma porque é evidente por si só. Quando você vê uma coisa saindo, você tem certeza de que ela estava lá primeiro. No último verão, notei vespas continuamente voando de vários troncos apodrecidos em meu jardim. Eu as vi constantemente entrando e saindo, e não me achei de forma alguma irracional ao concluir que havia um ninho de vespas lá. Suponho que essa foi a inferência que todos teriam tirado. Se vemos as vespas do pecado voando de um homem, supomos imediatamente que há pecado dentro dele. Olhe para aquela fonte ali. Ela está borbulhando com água fresca e fria. Você não conclui que em algum lugar há um reservatório dessa água de onde ela surge? Se você não concluísse isso, seria tão irracional que poderia ser motivo de riso geral. E quando sabemos que todos os tipos de maus pensamentos, homicídios e desejos lascivos vêm dos corações dos homens, não é de forma alguma uma conclusão difícil que eles devem estar nos homens. E na medida em que todos os homens, mais ou menos, caem nessas demonstrações de pecado, concluímos que há em todos os homens um grande depósito de pecado, uma fonte secreta de pecado, uma massa de mal interior da qual o mal exterior procede. Se isso precisasse de algum suporte, eu poderia oferecer estas poucas observações, a saber, que ninguém nunca precisa de treinamento para cometer pecado. Embora possa haver escolas de virtude, certamente não há necessidade de abrir uma escola para o vício. Seu filho terá maus pensamentos sem que você o envie para uma escola infantil diabólica. Jovens que nunca viram o ato de roubo ou crianças que foram criadas no meio da honestidade serão encontradas culpadas de pequenos furtos cedo o suficiente na vida.
Mentir e falso testemunho, que é uma forma de mentira, é tão comum que talvez encontrar uma língua que nunca prestou falso testemunho seria encontrar uma língua que nunca falou. Isso é causado pela educação ou pela natureza? É tão comum que mesmo onde o ouvido não ouviu nada além da mais rígida verdade, as crianças aprendem a mentir, e os homens aprendem a mentir, e comumente mentem e adoram contar uma história maligna contra seus semelhantes, seja verdadeira ou não, prestando falso testemunho com uma avidez que é absolutamente chocante. Isso é uma questão de educação ou é um coração depravado? Alguns homens inventarão deliberadamente uma mentira caluniosa, sabendo que não precisam tomar nenhum cuidado especial com sua prole, pois podem deixá-la na rua e o primeiro transeunte a pegará e a alimentará, e a mentira será levada em triunfo pelo mundo. Enquanto uma peça de verdade, que teria honrado o caráter de um bom homem, será deixada para ser esquecida, até que Deus a lembre no dia do julgamento. Você nunca precisa educar nenhum homem para o pecado. Assim que o jovem crocodilo sai do seu ovo, ele começa a agir exatamente como seus pais e morde o bastão que quebrou o ovo. A serpente mal nasce antes de se erguer e começar a sibilar. O jovem tigre pode ser criado em sua sala de estar, mas logo desenvolverá a mesma sede de sangue que teria na floresta. Assim é com o homem. Ele peca tão naturalmente quanto o jovem leão busca sangue ou a jovem serpente armazena veneno. O pecado está em sua própria natureza, que contamina sua alma mais íntima. O que é pior, é certo que os homens pecam sob todas as circunstâncias concebíveis. Você já ouviu muito romantismo sobre a natureza não sofisticada. Costumava-se pensar que o selvagem, inculto, via Deus em cada nuvem e o ouvia no vento. Mas quando os viajantes vão ver esses selvagens modelos não sofisticados, que espécimes miseráveis de humanidade eles são. Os próprios filósofos, que uma vez os consideraram modelos, mudam de ideia e nos dizem que eles são um elo de conexão entre o homem e o macaco. Isso é o que a natureza não sofisticada se torna. As roupas do convencionalismo são retiradas. Os truques do comércio são removidos, e o filho da natureza é criado nu. E que filho bonito ele é! Que aqueles que o admiram vivam com ele e vejam se os próprios brutos não o envergonham. O caráter do homem incivilizado é geralmente tal que seria impossível para nós descrevê-lo em sua audiência. Tão degradado e tão rebaixado é o homem selvagem. No entanto, ele não é melhor se for altamente educado? Suponho que não havia nação da antiguidade mais altamente educada do que os gregos. E, no entanto, se a história é crível, os caracteres privados de seus melhores filósofos, como Sócrates e Solon, foram manchados com vícios revoltantes para a mente. Nos tempos modernos, há amplas provas de que nem a ignorância, nem o aprendizado são uma verificação eficaz para o pecado. O tolo aprende o pecado sem seu livro, e o erudito o aprende não menos com todo o seu conhecimento. Uma das nações mais educadas dos tempos modernos é a Índia. E qual é o caráter moral do hindu? Aqueles que estiveram entre os hindus nunca ousam contar tudo o que viram. E os missionários nos informam em um sussurro que o que viram nos templos onde os hindus se reúnem para o culto e onde certamente as melhores partes de sua natureza deveriam ser vistas na presença de seus deuses, é tão completamente obsceno que é degradante para a mente saber que tal coisa existe. Sim, você diz. Algumas raças são viciosas tanto quanto treinadas sob uma certa civilização, quanto quando deixadas incivilizadas. Mas e quanto à civilização cristã? Ora, os chamados cristãos dificilmente são melhores. Um homem com religião não é melhor do que um homem sem ela, a menos que essa religião mude seu coração e faça dele um novo homem. O coração sob o casaco de um cristão é tão vil quanto o que está sob a pele do carneiro de um bosquímono, a menos que a graça o tenha renovado. Se você pegar uma criança e a educar em todas as observâncias externas da nossa santa fé, se você garantir que em tudo ela seja criada segundo a seita mais rígida que seu julgamento selecionar, ainda assim,
A menos que o Espírito Santo venha e lhe dê um novo coração e um espírito reto, seu coração encontrará maneiras de mostrar seu pecado. Coloque-o sob qualquer restrição que você quiser. Não, tem sido notório que alguns que foram criados com rigidez puritana foram os mais viciosos na vida posterior. E aqueles que não foram assim se tornaram o que é quase tão detestável: pretensiosos hipócritas a uma religião cuja verdadeira força lhes é estranha. Vocês devem nascer de novo. É uma verdade tão verdadeira nas cabanas dos coi-coi quanto no meio desta congregação, e tão verdadeira no lar da piedade quanto no covil do vício. A velha natureza, em todos os lugares, lave-a, limpe-a, amarre-a, contenha, refreia, ainda é a velha natureza caída, e não pode entender as coisas espirituais. Você pode pegar o homem e tratá-lo como fizeram com o endemoniado de outrora. Você pode amarrá-lo com correntes. Você pode tentar domá-lo, mas quando o velho espírito maligno surgir novamente, ele quebra os laços da moralidade e corre para uma forma de pecado ou outra. Seja para o excesso externo de suas paixões carnais ou para o excesso igualmente vicioso de hipocrisia, formalismo e presunção. Essas coisas podem fortalecer essa verdade, certamente. O homem peca em todos os lugares, de todas as formas. E ainda mais, ele peca depois de conhecer o mal do pecado. Como a mariposa voa para a vela após queimar suas asas, assim um homem voará para o pecado após conhecer sua amargura. Se ele se reforma quanto a um pecado, ele assume outro, até que não faça melhor para si mesmo do que o paciente febril do Dr. Watts, de quem ele diz: é um pobre alívio que ganhamos, mudar o lugar e manter a dor. Eles fazem isso, eles abandonam talvez a embriaguez, e então eles se tornam autoproclamados justos. Se você pode afastar um homem do vício externo, quão longe você o melhorou se ele vive no pecado interno? Você o beneficiou no que diz respeito à visão do homem, mas não perante Deus. Houve um homem morto em Holborn Hill esta semana e ouvi dizer que havia pouca ou nenhuma aparência externa de ferimento em seu corpo. Ele havia sido esmagado entre um ônibus e uma carroça, e todas as feridas eram internas. Mas ele morreu tão certamente quanto se tivesse sido espancado até ficar preto e azul, ou cortado em 1000 talhos. Assim, um homem pode morrer de pecado interno. Ele não aparece externamente por certas razões, mas ele morrerá disso da mesma forma se estiver dentro. Muitos homens morreram de hemorragia interna, e ainda assim não havia ferida alguma para ser vista pelo olho. Você, meu caro ouvinte, pode ir para o inferno tão bem vestido com os adornos da moralidade quanto com os trapos da imoralidade. A menos que o próprio centro de sua alma e o núcleo do seu ser sejam feitos obedientes ao Deus vivo, ele não o aceitará, pois ele não olha apenas para suas ações externas, mas para a lealdade secreta ou traição de seu coração para com ele mesmo. O homem peca, além disso, para encerrar esta acusação muito temível contra a humanidade, o homem peca não como resultado de um intelecto equivocado, mas como resultado de seu coração servil. Quando o homem peca por engano, não sabe que é pecado. Quando ele peca pensando que está fazendo certo, assim que ele descobre seu erro, ele abandona o pecado com horror e voa para Deus com arrependimento. Mas isso nunca é feito pelos homens naturalmente. O coração natural do homem, se descobre que o pecado é pecado, frequentemente sente ainda mais prazer nisso. Assim como o apóstolo Paulo diz que não teria conhecido a luxúria a menos que a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Nossa natureza corrompida ama o fruto proibido. Algumas pessoas não se importariam em trabalhar no domingo a menos que lhes fosse ordenado descansar. Muitos não se importariam em ir ao Palácio de Cristal em qualquer dia da semana, mas anseiam por ir no domingo, simplesmente porque é proibido. Alguns sujeitos são preguiçosos o suficiente na segunda-feira e fazem dela um dia santo. E ainda assim, ao descanso do domingo, eles se opõem com todas as suas forças. É estranho que o que Deus torna comum, o homem quer cercar. O que Deus cerca, o homem quer tornar comum.
Assim que uma criança é informada de que não deve fazer tal coisa, embora nunca tivesse pensado em fazê-lo antes, agora ela quer fazê-lo. Essa é a nossa natureza. Quando o mandamento veio, diz o apóstolo, o pecado reviveu e eu morri. Isso não é culpa da lei, mas nossa. Água fria jogada sobre cal não apagada produz um calor ardente. Não é culpa da água que o calor é produzido. A cal sozinha é a culpada. Assim, o próprio mandamento de Deus, não farás isso ou não farás aquilo, leva o homem ao pecado e assim prova a inata e completa viciosidade da natureza do homem. Não gosto disso, diz um. Não gosto de ouvir a natureza humana ser falada tão mal. E você acha que eu gosto de falar assim dela? Não é mais agradável para mim do que para você. Bem, mas, diz um, eu acredito na dignidade da natureza humana. Acredite nela, meu caro homem, e tente prová-la se puder. Ninguém ficará mais feliz do que eu ao ver qualquer verdadeira dignidade em alguém. Mas por que falamos assim? Porque nossa convicção solene é que falamos a verdade. Falamos assim porque acreditamos que a palavra de Deus o ensina. E além disso, sabemos por experiência dolorosa que, se a acusação não for verdadeira para os outros, certamente é verdadeira para nós. Fomos preservados do pecado externo conhecido, mas temos que lamentar os terríveis males de nosso coração. E estando dispostos a endossar a acusação e pessoalmente nos declararmos culpados, estamos mais confiantes em apresentá-la e dizer: este é o caso com toda a raça humana, sem uma única exceção. Todos devem ser culpados perante Deus. Não há um coração por natureza que seja reto com Deus. Judeu e gentio estão todos sob o pecado. Todos nós nos desviamos. Todos nós nos tornamos inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum. Agora, voltaremos nossa atenção para notar as verdades que estão conectadas com este fato humilhante. Primeiro, observe que, ao aceitarmos o testemunho de nosso Senhor concernente aos nossos corações, que eles se tornaram um covil de maldade, que deles saem maus pensamentos, fornicação, roubo e assim por diante, somos levados a crer na doutrina da queda. Se estamos nesse estado, é inconcebível que Deus nos tenha feito assim. Um ser puro e santo deve ter sido o criador de seres puros e santos. Como já disse, quem pode tirar uma coisa limpa de uma imunda? Não há um. Podemos inverter a questão e perguntar: como uma coisa imunda poderia sair de uma coisa limpa? O Deus Santo deve ser o Pai de filhos santos. E quando Deus fez a humanidade, Ele a fez perfeita. Caso contrário, Ele não agiu de acordo com sua própria natureza. Permanece um enigma maravilhoso como o homem é o que é, até que você se volte para este livro. E quando você lê a história da queda, o enigma é todo desvendado. Então vemos como aquele primeiro Pai nosso, que representava a todos nós, pecou, e por esse pecado contaminou toda a raça, de modo que nós, sendo nascidos dele, nascemos à sua imagem e semelhança. E ele, sendo um rebelde, nós nascemos rebeldes. Ele sendo um traidor, nós também nascemos traidores. Eis, diz Davi, fui formado em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Aí está a raiz da questão. Não é pela criação de Deus que somos pecaminosos, é pela destruição de Adão sobre nós e sua ruína sobre nós que chegamos a ser o que somos, herdeiros do pecado original e da corrupção. Se for perguntado como esse grande mistério pode ser ainda mais explicado e sua justiça provada, respondemos que essas são coisas profundas e altas demais para nós, que achamos que podemos ver a justiça disso e às vezes também admiramos a misericórdia disso. Mas, no entanto, não estamos acostumados a disputar fatos porque não podemos entendê-los, mas a crer neles se Deus os revela. E uma vez que é revelado que pela transgressão de um homem muitos foram feitos pecadores, nós cremos nisso e não levantamos mais questões. Devemos deixar o fato como fato, sentindo que é um grande abismo. Você pede uma explicação disso e recusa a crer até entender.
somos obrigados a referi-lo a todas as outras coisas na natureza, que no fundo devem ser questões de fé em vez de razão. Há 10.000 mistérios na natureza que você sabe que estão lá, mas que não pode entender. Você não pode nem me dizer o que é realmente a eletricidade, nem o que é a atração gravitacional. Existem essas forças, pois você vê seus efeitos, mas como essas forças começaram, você não sabe. E aqui está uma grande força que está na humanidade, a força do mal, e você vê seus efeitos em todos os lugares. Mas como ela chegou lá, você não poderia ter dito, a menos que Deus tivesse dito que veio através de herança de seus pais como resultado da queda de Adão. E aí você deve deixá-la e inclinar sua cabeça. Apenas lembre-se disso. Se você preferiria que cada um de vocês tivesse se mantido ou caído por si mesmo, é mais do que provável que você teria caído. E se você tivesse caído, teria caído para sempre. Pois os demônios, anjos como outrora foram, mantiveram-se cada um em seu próprio fundamento. Quando, portanto, os anjos caíram e se tornaram demônios, Deus não fez um plano de salvação para eles. Foram deixados para perecer para sempre. Mas porque caímos em outro e não caímos em primeiro lugar em nossas próprias pessoas, tornou-se possível nos restaurar pelos méritos de outro. E fomos restaurados na pessoa do Senhor Jesus, de modo que quem crê no Senhor Jesus é liberto da queda de Adão e salvo através dos méritos do Senhor Jesus Cristo. O caminho pelo qual fomos arruinados foi tal que havia a possibilidade de sermos resgatados disso. Mas se tivéssemos sido arruinados por nosso próprio pecado real no início, é provável que nossa ruína teria sido como a desses espíritos malignos, para os quais estão reservadas cadeias de fogo e a escuridão das trevas para sempre. Essa doutrina, então, do caráter maligno do homem, necessita da crença na queda. Em seguida, essa doutrina mostra a necessidade de uma nova natureza. Há um jovem aqui que diz: pretendo levar uma vida perfeitamente pura e santa. Resolvo servir a Deus. Deveríamos dissuadir tal homem dessa tentativa? De forma alguma. Às vezes, se disse que falamos contra a moralidade. Nunca uma palavra contra ela, mas falamos contra a tentativa de produzir pureza a partir da impureza. E dissemos que uma natureza como a nossa precisa ser renovada antes que possa ser santa. Se for dito que falamos contra a navegação porque dizemos que embarcações com vazamentos não são adequadas para navegar, estamos contentes que os tolos nos julguem assim. Pelo contrário, sustentamos que estamos falando pela verdadeira arte da navegação quando dizemos ao homem com sua embarcação cheia de água: você deve encontrar outro navio se quiser navegar em um oceano tempestuoso. Jovem, você deseja ser santo e puro. Então lembre-se de que se seu coração está cheio de roubo, homicídio, adultério e assim por diante, ele sempre buscará sair de você em palavra e ato. E seus maiores esforços não serão capazes de conter completamente a saída daquilo que está lá, de acordo com a palavra de Cristo. Você faria melhor, então, em vez de começar com sua própria força, parar um pouco e contar o custo. E se você pudesse obter um novo coração e um espírito reto? E se essa sua natureza pudesse ser mudada? E se o divino que fez Adão perfeito pudesse fazer você de novo? E se ele pudesse inserir em você uma nova centelha de vida de uma ordem superior àquela que agora possui? Então, você teria uma natureza tão inclinada à santidade quanto sua natureza atual tende ao pecado. Então você, pela força de uma nova natureza, seguiria o que é certo, como agora naturalmente segue o que é maligno. Você diz, isso é possível? Possível. É o evangelho de nossa salvação. Dizemos a você que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. E o processo de salvação consiste, em parte, na implantação de uma nova natureza. Ao confiar em Jesus, você passa a amá-lo. E o amor por ele, pelo poder do Espírito Divino, torna-se uma paixão mestra, um novo coração, pelo qual você guerreia com suas velhas paixões, as pisa sob os pés e as subjuga.
Assim que você vê claramente em sua alma, pelo Espírito Santo, que Jesus o amou e se entregou por você, seu coração canta. Agora, pelo amor que tenho por seu nome, o que foi meu ganho eu conto como perda. Meu antigo orgulho eu chamo de vergonha e prego minha glória em sua cruz. Então, você tem um novo objeto para seu amor. Em vez de amar a si mesmo, você ama a Deus na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. E esse novo amor se torna para você o coração que vence a velha corrupção e o leva a andar em santidade e no temor de Deus todos os seus dias. Ó jovem, não vá para esta guerra até que tenha considerado o custo. Homens tão bons quanto você buscaram lutar contra o pecado e encontraram seu braço forte demais para eles. Venha à cruz e peça ao Salvador, que lutou ele mesmo contra a tentação e a venceu, que o limpe de seus pecados passados em seu precioso sangue. Peça-lhe que permita que seu Espírito Divino, que é o grande regenerador, entre em você e o faça uma nova criatura. E quando você for uma nova criatura, então haverá os novos anseios, as novas esperanças, os novos temores que o capacitarão a seguir um novo curso para a glória de Deus. Se seu coração é maligno, você deve obter um novo coração, ou não pode ser santo. Você não vê quão claramente necessário é que sejamos regenerados ou feitos novas criaturas, porque um coração como o nosso não pode possivelmente entrar no céu. Se o coração naturalmente é um grande quartel de maldade, uma espécie de cidade com 100 portões, dos quais guerreiros negros do pecado estão continuamente saindo, como tal abominação poderia passar pelos portões de pérola e estar onde Deus está, diante do trono eterno? Ó senhores, esses nossos corações, essas afeições depravadas devem ser mortas. Elas devem ser crucificadas com Cristo, devem ser vencidas, suprimidas, extintas. Ou como podemos estar onde Jesus está? Quem pode fazer isso, senão o Espírito Eterno? Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso agora. Ele pode colocar em você um novo coração que começará a lutar com esse velho coração imediatamente, que continuará lutando com ele enquanto você viver, contendendo, lutando, batalhando, até que finalmente expulsará os velhos amores. Suas afeições não estarão mais voltadas para si mesmo e para coisas malignas, mas você se tornará tão puro quanto Deus é puro, porque Deus mesmo o renovou no espírito de sua mente. Então você entrará no céu, então você habitará com anjos, então você verá Deus, porque foi feito perfeitamente semelhante a Deus pelo trabalho do Espírito Santo. Reverencie e estime, queridos ouvintes, aquele Espírito abençoado que pode fazer de nós novas criaturas. Ore a Ele para que o velho homem morra em nós, que seja crucificado diariamente. Que a velha natureza seja enterrada no túmulo do Salvador, e que o novo coração e o espírito reto em nós possam continuamente ganhar força e vigor, até que alcancem sua perfeição última e entremos em nosso descanso. Há outra doutrina que também recebe grande força dessa verdade. Se o coração do homem é nada além de uma fonte de escuridão e pecado, admire a graça de Deus. O que teria levado o Senhor a salvar tais criaturas, como descrevemos, se elas são de fato tais criaturas? O que, senão a graça soberana, poderia olhar para tais miseráveis? Aqueles que dão glória ao mérito humano sempre tentam enaltecer a natureza humana, falando em seu louvor. Mas nós, que cremos que a natureza humana é totalmente caída e degradada, admiramos a maravilhosa bondade e inigualável benignidade de Deus, que Ele tem alguma vez colocado seu amor em criaturas tão indignas. Paulo está em admiração disso quando diz: seu grande amor com o qual nos amou, mesmo quando estávamos mortos em transgressões e pecados. Um coração cheio de maus pensamentos, e ainda assim Ele me amou. Um coração cheio de fornicação e adultério, e ainda assim Ele me amou. Um coração cheio de homicídio, e ainda assim Ele me amou. Um coração que poderia prestar falso testemunho, um coração que poderia blasfemar, e ainda assim Ele nos amou. Ó irmãos, se pudéssemos nos ver como Deus nos viu na queda, ficaríamos maravilhados como os olhos da pureza infinita
poderiam ter nos suportado? Como o coração do amor infinito poderia ter se colocado sobre nós? Você não foi amado por causa de sua bondade. Você não foi escolhido por causa de algo em você que fosse adorável e amável. Você foi amado porque Ele quis amá-lo. Você foi escolhido porque Ele quis fazê-lo por causa de seu nome. Ele viu você arruinado na queda. Ainda assim, te amou apesar de tudo. Ele te salvou de teu estado perdido. Sua bondade amorosa, ó, quão grande. Por que, amados, deve ser graça do topo ao fundo? A graça deve ser o alfa. A graça deve ser o ômega. Se este for o verdadeiro estado do caso, não me maravilho que tantos se oponham à doutrina da eleição e às doutrinas correlatas da graça, quando têm uma opinião tão elevadas de si mesmos. Mas se Deus os fizesse ver seus próprios corações, então eles exclamariam: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E então entenderiam que, se algum homem for salvo, não é por suas próprias obras ou vontades, mas somente pela graça. Não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que mostra misericórdia, pois Ele terá compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. A soberania de Deus seria uma doutrina fácil de crer se sentíssemos a depravação de nossos próprios corações. Se nos víssemos como no espelho da Escritura e nos abominássemos em pó e cinzas. Então, em vez de termos quaisquer reivindicações sobre Deus, diríamos que Ele faça como lhe parecer bom. E faríamos nosso apelo não à sua justiça, mas à sua misericórdia insondável, clamando: segundo a multidão de tuas benignidades amorosas e tuas misericórdias ternas, apaga minhas iniquidades. Ainda mais uma vez, como essa doutrina ilustra a doutrina da expiação. Irmãos, o pecado nos contamina horrivelmente. Seu ato contamina nosso caráter, mas sua essência arruinou nossa natureza. Parece, pela declaração de Cristo, que estamos contaminados internamente, assim como externamente. Que o pecado não é apenas uma erupção, por assim dizer, na pele, mas está no centro de nossa natureza. Eis então a necessidade do sangue precioso, e admire seu maravilhoso poder. O sangue do próprio Filho amado de Deus, que jorrou no madeiro amaldiçoado do Calvário, nos purifica em nosso homem interior. Ó sangue incomparável, ó purificação maravilhosa, vem aqui, pecador. Embora seus pecados sejam como escarlate, eles serão como lã. E embora seu coração em si seja ainda mais escarlate do que suas ações, ele pode purificar seu coração, assim como sua vida. Cristo pode purificar a fonte e o fluxo também. Ele pode remover a lepra externa e curar a lepra interna também. Tanto a raiz quanto o ramo, ele leva embora. Ó almas, admirem e maravilhem-se. Curvem-se com lágrimas escorrendo de seus olhos, e então olhem para cima com alegria para o Filho de Deus feito carne, crucificado por pecadores, pois quem crê nele não perecerá, mas terá vida eterna. Venham, vocês de coração negro, venham vocês, filhos de Adão contaminados e arruinados. Venham vocês que estão perecendo nos portões do inferno, excluídos da esperança. Venham vocês que, como os homens de Zebulon e Naftali, estão sentados em trevas e no vale da sombra da morte. Venham e confiem em Cristo, e Ele enviará seu Espírito sobre vocês. Ele lhes dará novos corações e espíritos retos. De todas as suas iniquidades Ele os purificará. Ele será o novo Criador, pois Ele está sentado no trono hoje. E Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Ó, que Jesus faça alguns novos dos que estão aqui nesta manhã. Eu coloquei o machado na raiz da árvore, e toda árvore que está aqui deve ser cortada e lançada no fogo, a menos que Cristo mude a natureza dessa árvore e a faça produzir frutos para a justiça. Eu tentei mostrar que o homem está totalmente arruinado em si mesmo, que ele se tornou como as ruínas de Babilônia, onde habitam dragões horríveis e toda sorte de criaturas repugnantes. Eu até o comparei ao mar agitado, cujas águas lançam lama e sujeira, onde Satanás habita como um leviatã, e com ele coisas rastejantes inumeráveis, coisas obscenas e terríveis. Eu tentei, tanto quanto pude, pregar a velha verdade fora de moda, e espero ser odiado por fazê-lo.
Mas agora, sobretudo, vem a proclamação da misericórdia, a saber, que Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando suas iniquidades. E quem crê nele será liberto do mal da queda e elevado para habitar onde Deus está, em perfeita pureza e felicidade. Que maravilha é essa misericórdia escolhida, que um covil de dragões se torne um templo do Espírito Santo. Que maravilha que o coração, por onde a blasfêmia agraçava, se torne uma alma na qual a graça reina. Que a boca profana se torne o órgão de cânticos santos. Ó, que mil maravilhas que aquele monte negro da natureza humana, aquele montouro do coração, ainda assim seja feito puro como alabastro, brilhando em luz santa e reluzente como o céu, brilhando como ouro puro, como vidro transparente. E que o próprio Espírito Santo se digne habitar onde o diabo habitava. Não sabeis que vossos corpos são templos do Espírito Santo? Que maravilha! Outrora, eles foram templos da luxúria, da ira, da maledicência, da blasfêmia. E ainda assim, eles podem ser, e confio que agora são, os templos do Espírito Santo. Ó, maravilhoso, maravilhoso! Vamos bendizer a Deus e pedir que Ele realize em nós este milagre maravilhoso para o louvor e glória de sua graça, na qual Ele nos fez aceitos no amado. Vi um homem nu, madeiro com culpa à vista total, sem coroa, sem tempo, só dor. Ali achou fiel amigo, buscou a Cristo tremendo, um passo além da morte, sem obras pra enfim mostrar. Só fé bastou, graça agiu. Que amor soou naquele dia, hoje comigo andarás. Maior presente não existe, alma salva, graça coroa. Ao ver aquela rude cruz, sei que seria o perdido, mas Ele me chamou pra si. Graça tomou meu, nada vi. Sem lista boa de virtude, só graça em seu nome flui. Ele pagou meu resgate, vivo hoje ao seu chamar. Que amor soou naquele dia, hoje comigo andarás. Maior presente não existe, alma salva, graça coroa. Portão de ouro se abriu ao que chorou, falhou e caiu. Canto a ver